E agora vamos falar de direito do consumidor aqui no VTV da Gente. Para isso, vamos até nossa redação em Campinas, onde está a repórter Juliana de Paula. Oi, Ju, você está aí com um advogado especialista em direito do consumidor, é isso? Bom dia. Oi, Ivan, bom dia a todos acompanhando aqui o VTV da Gente. Exatamente, estamos aqui com o Dr. Anderson Gianetti, ele que já foi diretor do PROCON e também criou o Instituto de Defesa do Consumidor de Campinas e é especialista em direito do consumidor. E por que convidamos o Dr. Anderson aqui para conversar com a gente? O Dia das Crianças está chegando, agora em outubro, e surgem várias dúvidas de como comprar, o que comprar e até onde a gente pode ir, até onde vão os nossos direitos e deveres. Por isso, então, que o doutor está aqui. Bom dia, bem-vindo ao nosso VTV da Gente, doutor. Muito bom dia, eu que agradeço estar aqui. Um forte abraço a todos os amigos da VTV de Santos e de Campinas. Bom, vamos começar então em relação ao primeiro passo que a gente tem. A criança, obviamente, espera por um presente, por um brinquedo nessa data especial. Essa aqui é uma das datas mais movimentadas no comércio em todo o país, que é o Dia das Crianças. O que a gente tem que observar, primeiramente, ao entrar numa loja em busca de um presente para a nossa criança, para o nosso filho, enfim? Então, quando a gente conversa sobre esse assunto com antecedência, dá tempo de pesquisar preços, né? Então, a primeira dica é sempre pesquisar preços, forma de pagamento, enfim, para ver se aquele presente se encaixa no seu orçamento. Agora, em se tratando de brinquedo, há condições que são obrigatórias por lei, não é? Porque tem a ver com a saúde e com a segurança da criança. Então, o primeiro item obrigatório é observar se na embalagem do brinquedo tem o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Isto significa o quê? Ter o selo do Inmetro significa que aquele brinquedo foi testado e que ele não apresenta, ele não traz algum tipo de perigo para o manuseio das crianças. Outro item obrigatório é observar um selo do tipo daqueles de placa de trânsito, de proibido estacionar, onde consta a idade para a qual é indicado aquele brinquedo. Então, existem determinados itens que podem ser engolidos. Então, brinquedo não indicado para menores de 3 anos, por exemplo. Outros brinquedos podem auxiliar no desenvolvimento emocional, psicológico, enfim. Então, são indicados para determinadas idades. Antes do pai ou a mãe fazerem a compra, é importante observar isto, selo do Inmetro e a idade para o qual aquele item acaba sendo indicado. Crianças menores têm o hábito de levar coisas à boca. Brinquedos podem ter cantos, né, que podem ferir, podem machucar. Então é importantíssimo tomar este cuidado. Já é um indício. Ter o selo do Inmetro já é um bom indício de que aquele item não vai causar maiores danos aí à criança. Lembrando também, no estado de São Paulo, existe uma lei estadual que obriga todas as lojas de brinquedo a disponibilizarem nas suas prateleiras um item desembalado. Para que isso? É claro, o pai, a mãe vai poder manusear, verificar se atende às expectativas, experimentar antes da compra, se for o caso, e ver se aquilo realmente é indicado para o seu filho. Então existe uma lei, eu posso chegar no estabelecimento, às vezes a gente fica até sem jeito de pedir para o vendedor, né? Mas eu queria testar, será que eu posso? É uma lei, então isso é legal e você pode. É direito do consumidor fazer isso. Exato, isso vale em todo o estado de São Paulo e caso a loja não tenha na sua prateleira um produto já aberto, o pai ou a mãe tem o direito de abrir, de retirar a embalagem para poder testar. Você sabe, Juliana, 12 de outubro também é um feriado, né? Dia da padroeira do Brasil, enfim, acaba sendo um feriado prolongado. Sim. Não há nada mais frustrante para uma criança do que ganhar um brinquedo que não funciona na hora que é presenteada. Se você ganha de presente em pleno feriado e aquilo não funciona, onde você vai trocar? Vai ter que esperar o final do feriado prolongado, o primeiro dia útil para que a loja abra para poder reclamar. Então, o ideal é o quê? Teste antes, é por isso que esta lei obriga em todo o estado de São Paulo que o brinquedo possa ser manuseado em loja, possa ser aberto e testado. Lembrando, existem brinquedos que têm eletrônica, que têm controle remoto, que são de pilhas, não é? Então, realmente é importante que se possa abrir, manusear e testar em loja, para não frustrar a criança que vai ser presenteada e depois, ao invés de brincar, vai jogar aquilo na parede, vai ficar revoltada, chateada, chorando, enfim. enfim. Se você quiser ir de casa anotar a lei, é 8.124 de 1992 e até hoje eu não sabia disso. Meu Deus, as pessoas não sabem, né? Por isso que realmente a gente precisa se informar e é por isso que a gente está aqui. Aí a gente entra num outro assunto também muito importante, doutor, que é a questão da troca ou da garantia.
Às vezes o consumidor chega também cheio de razão no estabelecimento, achando que é uma obrigação da loja trocar. Mas, na verdade, muitas vezes é uma gentileza desse estabelecimento. Não é obrigado isso? A troca não é prevista em lei, a não ser que haja um defeito naquele produto, não é? Certo. Trocas simplesmente aí porque não gostou da cor, enfim. Ou de repente a criança já tem o brinquedo, você não sabia. Enfim. Qual que é a dica? Antes da compra, pergunta para a loja, para o representante, qual é a política de trocas da loja. Por quê? Caso a criança ganhe mais de um brinquedo do mesmo tipo e queira trocar mais tarde, se não tiver defeito, a loja pode se recusar. Perguntando antes, você acaba tendo aí uma garantia, não é? Algumas lojas até carimbam na nota fiscal que tem um prazo, por exemplo, de 7 dias, ou de 10 dias, ou de 30 dias, para retornar à loja e fazer a troca, desde que aquele produto não tenha sido utilizado ou deteriorado. Enfim, política de trocas é importante perguntar antes para não ter que reclamar depois. A partir do momento, então, que eu tenho essa confirmação do vendedor com esse selinho que o senhor está nos informando para a gente estar ali fazendo a coisa certa. Pode sim trocar, Juliana. Eu posso, então... agora sim eu tenho o direito da troca. Exatamente, porque a política de trocas ela acaba sendo uma afirmação, qualquer afirmação suficientemente precisa, o Código do Consumidor considera que passa a valer como contrato. Então é importante perguntar antes, porque essa afirmação, seja verbal ou por escrito, ela passa a integrar, vale como cláusula contratual e o consumidor pode exigir posteriormente. Doutor, a gente preparou uma reportagem que eu quero entrar nesse assunto com o senhor, não tem como não falar dele, que é em relação às compras pela internet. E o Vitor, nosso colega, preparou uma reportagem falando especialmente sobre as compras pela internet em sites internacionais, que ainda é um agravante maior. Vamos ver, então, as informações que ele tem pra gente nessa reportagem. Pode rodar. Segundo os especialistas, mais de 100 milhões de brasileiros já fizeram alguma compra pela internet. Ou seja, a famosa palavrinha e-commerce é praticada por, no mínimo, metade da população nacional. Apesar dos altos e baixos da economia, o setor registrou um crescimento de 7,4% no valor das compras e no valor da cesta média de todos esses compradores. Só que um detalhe chama a atenção: a busca de produtos, compras e comparação de preços em sites internacionais. Método aderido pelo youtuber de automobilismo virtual, Diego Arias. Ele está entre os 21 milhões de e-consumidores brasileiros, um número que representa 44% do total de compradores virtuais. Produtos de informática e peças de roupa são escolhidos pelo Diego. Não tem comparação, muita diferença entre comprar lá fora e comprar aqui no Brasil, né? Lá fora é muito mais barato, compensa demais comprar. Tem aquele pequeno detalhe, né, que demora um pouquinho para chegar, mas quando chega é só alegria. Além de gastar menos, o youtuber alega facilidade e comodidade como um grande atrativo. Afinal, passa boa parte do seu tempo no mundo virtual e, lógico, compra da mesma forma. Eu sou uma pessoa que tem pouco tempo. Eu tenho que gravar, tenho minha faculdade e tenho meu serviço, então fica mais rápido, né? Você chega a sua mercadoria, você já pega, já usa, então a praticidade é muito grande em comprar lá de fora, né? A tecnologia mobile trouxe mais facilidades e também muitas dores de cabeça para esse mercado. O aumento na demanda ocasionou em proporções nada agradáveis. A cada 3 compras pelo e-commerce, uma apresenta problema. Além disso, o número de reclamações subiu em 100%. O especialista em inclusão digital Cláudio Marcellini alerta para o cuidado, principalmente quando a opção é pelos sites asiáticos. Apenas websites nacionais você está amparado pela legislação brasileira. Se você comprar na China e não receber, se o produto atrasar, se o produto chegar danificado, se não for original ou se ele for taxado para a Receita Federal, para quem que você vai reclamar? Então, é importante você se cercar de todos os cuidados. Cláudio destaca que já existe uma ferramenta digital para auxiliar na segurança durante a compra de qualquer produto internacional. Um indivíduo, quando faz uma compra no exterior, ele paga uma taxinha de 2% a 5% por uma ferramenta que é brasileira, ou seja, você vai estar amparado pela legislação aqui, e automaticamente, se esse produto não chegar, se esse produto for extraviado, se você for taxado pela Receita Federal, ela pode restituir esse valor para você. É uma garantia a mais. E por fim, ele ressalta que é importante pesquisar empresas que tenham credibilidade e atuem há bastante tempo neste tipo de mercado. Se você comprar numa empresa que ela já tem um nome no mercado, tem uma estrutura, a chance de você ter problema é menor. Mas os riscos sempre existem, assim como no mundo físico.
Complicado, hein, doutor? E é uma compra que atrai cada vez mais o consumidor, né? Pela, de repente, facilidade, ali o preço mais baixo. Agora, a nossa lei, nesse caso de compras pela internet em sites internacionais, vale, não vale? Como funciona? O Código de Defesa do Consumidor, como muito bem dito pelo especialista, ele só vale no Brasil. Né? Então, sites no exterior, realmente, corre-se um risco maior. Por que é mais barato? Não é? O consumidor tem que ter consciência também. Tem situações que envolvem o não recolhimento de tributos, tem situações que envolvem a exploração de trabalho escravo, tem situações que envolvem plantações em locais de desmatamento. Não é? Então, realmente, isso acaba barateando o produto final. Então, muitas vezes, esse barato pode ser consequência de uma exploração lá atrás. No Brasil, por exemplo, nós já tivemos boicotes de consumidores com relação a carnes produzidas em determinados locais com pastos desmatados. Né? Então, realmente, essa consciência global acaba tomando conta dos consumidores. A questão é da segurança em si. Não é? O mundo digital, ele é um mundo em que você não vê o lado de lá da tela. Eu daria uma dica, o site do PROCON de São Paulo, procon.sp.gov.br, tem a lista dos sites não recomendados para compras, tá? Então, eu já tenho um histórico lá de vários anos, 10 anos pesquisando os sites mais reclamados, que tem problemas de atraso na entrega, problemas envolvendo... Sites em geral, nacionais, mas realmente a maioria são internacionais, pelo que a gente pode ver, né? E a gente está falando agora, doutor, desculpa até lhe interromper, especificamente sobre questão de brinquedos, é muito mais sério e precisa de uma atenção ainda maior, porque a gente está envolvendo a qualidade desse produto. Nessa linha da argumentação do por que o preço é mais barato, o IPEM, há alguns anos, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, fez uma pesquisa e analisou os componentes químicos de produtos vendidos no mercado informal. É claro que estamos numa crise econômica, muitas pessoas vão buscar o seu sustento no mercado informal, não estamos aqui criminalizando ninguém. Porém, foram encontrados resíduos de reaproveitamento de lixo hospitalar em alguns plásticos utilizados em brinquedos. Então, você veja, você paga mais barato por um brinquedo importado, ele não tem o selo do Inmetro, não tem lá a indicação de idade, e você pode estar intoxicando o seu filho. Não é? Então, realmente, esse foi um alerta que o IPEM lançou há alguns anos para tomar cuidado com relação a isso. Você está pagando barato, mas muitas vezes tem questões invisíveis, não é? Seja no âmbito da exploração, seja no âmbito do reaproveitamento de produtos que podem ser tóxicos. Doutor, muito obrigada pelas suas informações esclarecedoras mesmo, para que a gente possa evitar os problemas e os transtornos. Muito obrigada aqui pela sua presença com a gente no VTV. Eu que agradeço, até a próxima. Se Deus quiser, um forte abraço a todos os amigos e espectadores de Campinas e Santos. Muito obrigada. Bom, vamos de volta com você. Lembrando, se você comprar na internet, em sites locais, sempre lembra de anotar o protocolo, a data, o horário e o nome da atendente, porque já ajuda demais caso tenha algum problema. Van, eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, Ju. Ótimas dicas. Obrigada a você e obrigada, doutor Anderson, também por ter participado aqui do VTV da gente ao vivo. Obrigada a vocês. Boa tarde, viu?